Voltamos com o Jornal do Sul de Minas, estamos ao vivo nesta quinta-feira, entrevistando o vereador Marcos Toni, estamos com o José Lauro, estávamos falando do lixo reciclável, são 8 horas e 42 minutos e eu quero convidar você para participar. Nosso telefone 3721-6955, você participa também pela internet, jornaldosuldeminas@hotmail.com e pelo Facebook Fábio Zambrano. Nós já falamos também nesta edição a respeito dos maus tratos aos animais. Eu interrompi o José Lauro, antes ele queria falar, pode concluir o seu pensamento. Fábio, eu gostaria de dizer o seguinte, hoje em dia a sociedade como um todo, ela está composta de várias ONGs que se preocupam com cada setor da vida da humanidade. Umas se preocupam com o meio ambiente, outras se preocupam com os animais, outras se preocupam com a vida social da própria sociedade. Porém, nós temos aí também aqueles que deveriam estar à frente de tudo isto. Eu gostaria agora de ver com o Marcos Toni, que é já um político que milita na política há muito tempo na cidade, né? Tem bons projetos. O que o Marcos Toni teria para falar para nós a respeito dos tratos que poderíamos dar a lixo na cidade de Poços, os tratos que nós poderíamos dar à educação, à saúde, quer dizer, seria a preocupação política realmente da sociedade como um todo. O que você teria de projeto para mostrar para a população? Ele já respondeu alguma coisa, agora tem essas outras aí. Há algo seguinte, coisas que são obrigações do Estado. A Constituição já nos determina obrigatoriamente a aplicar valor do dinheiro público em saúde, em educação. Segurança, tem algumas obrigações já equacionadas. A gente tem que ir além. A gente tem que passar por cima disso aí para que a gente possa ter um padrão. Isso tudo passa por investimento na pessoa. Tudo isso, doutor Zé Lauro, eu acho que começa a ser resolvido com educação. Educação da pessoa. Individualmente, cada pessoa, estando melhor educada, ela está mais preparada para resolver os seus casos próprios com lixo, com saúde e até auxiliar as demais pessoas. Verdade. Compete então aí ao município, essa é a minha visão, é uma visão grega de Atenas, dos atenienses, de investir na educação. Atenas investia na educação, tomava das pessoas, tanto Esparta quanto Atenas, tomava os filhos das pessoas lá com 7, 8 anos, ele era propriedade do Estado, um investia no exército, na força, no exercício físico e outro na educação e na cultura. Então nós tivemos lá Atenas e Esparta, duas grandes histórias, duas grandes vertentes aí dos seres humanos que deixaram grandes informações para a gente até hoje. As histórias, os historiadores, os pensadores de Atenas são conhecidos até hoje, são debatidos até hoje como atuais. Claro. São seres humanos que pensavam nas coisas que poderiam dar resultado para o ser humano. Quando a gente é um ser humano que vai e vem, como se fosse o vento, a maré ou um objeto comandado por radar, à distância, por teletransporte, a gente está sendo apenas um movimento. A gente tem que pensar. Coadjuvante, a gente tem que ser... a gente tem que fazer força para ser a diferença, para modificar. Então, a partir disso tudo aqui, a gente discutindo, às vezes a gente ouve de pessoas muito simples, pessoas que estão no dia a dia convivendo com determinados problemas, escuta deles soluções que a gente não conseguia entender que seriam possíveis de fazer. Por isso que eu disse que como vereador em audiência pública eu vou para ouvir, porque tem pessoas que têm intelecto, tem pessoas que são doutores e tem pessoas simples. Todas vão lá e se manifestam. Muitos entendem o problema e alguns, menos, conseguem apontar alguma diretriz para a gente começar a solucionar. A partir da conversa, da união dessas forças todas, a gente começa a ter vertentes de solução dos nossos problemas. Então, ouvir é uma grande proposta. E Legal. Investir, sobretudo, na pessoa, no indivíduo. Ele tendo educação, ele começa a ter base para sustentar. Isso é um passo longo. Isso não resolve do dia para a noite, não. Ok. A Carol tem pergunta, eu tenho, Zé Lauro, todos temos. Aqui. Eu vou voltar um pouquinho ainda na questão dos animais. É a primeira que chegou aqui, a gente estava com horário político. Aqui voltando. Adriana, ela é do Jardim dos Estados, ela pergunta para você, Marcos, o que acontece em Poços de Caldas? A Associação Protetora dos Animais não protege os animais e muito menos aceita denúncias contra maus tratos.
A gente liga lá, dizem que precisam de provas para tentar auxiliar. Já morei em São Paulo e bastava uma ligação para que eles fossem diretamente na pessoa. Olha, Carol, a Adriana agora me surpreendeu com a pergunta que realmente fiquei surpreso. Lá na Câmara, a informação que a gente obteve lá foi bem outra. Que as pessoas estariam solícitas e coisas assim, e até para quem encaminhar questão de doação, questão de procurar um advogado para poder fazer este tipo de denúncia, porque existe crime. Existe a Lei Complementar 58, que versa sobre o maltrato dos animais. Você tem direito de requerer auxílio a toda assistência jurídica que você tiver no município, para poder denunciar essas pessoas. Existe até punição de cadeia, não é só uma cesta básica, não. Então existe. Agora, me surpreendeu, e eu vou até averiguar, Adriano, esse questionamento, essa observação que você fez agora, porque lá na sessão pública de hoje, vai totalmente contra o que aconteceu. Ninguém disse dessa forma que você disse aqui, não. Mas é importante saber, a gente vai até verificar isso, porque é um negócio grave. Marcos Tony fazia um tempo que não vinha aqui no Jornal do Sul de Minas, e foi o segundo entrevistado dessa nossa empreita aqui na TV Posto, do Jornal do Sul de Minas, já vai para 2 anos. E eu quero perguntar para ele saiu do PPS, está feliz no PSB? Estou no PSB, acabaram de ver aí Coincidentemente, né? Não foi nada proposital, porque eu fui convidado, inclusive, hoje para poder vir aqui, né? Não estava preparado para isso, tinha outros compromissos, mas quero dizer que estou muito feliz. O partido me recebeu de braços abertos. E quero dizer mais o seguinte, né? Com esses poucos meses que estou lá, já tive mais reunião lá que em 8 anos de PPS que eu tive, porque foi algo que me surpreendeu. O partido discute os temas, é muito importante. Eu sou ali um guerreiro do partido, né? E de todos onde eu estive filiado, mas aqui me surpreendeu, porque já fui convocado aí a Belo Horizonte, que irei na semana que vem, a Brasília, não pude ir na semana passada. Tem a minha líder aí, a Cissa, que sempre me consulta das coisas todas aqui, a gente debate as informações, troca ideias, e as outras pessoas filiadas sempre me ligam, e nas reuniões que a gente teve, a presença foi maciça. Então me surpreendeu positivamente, estou feliz. Agora, Marcos, você como um líder político, você não veria a possibilidade de se fazer um projeto regional para o desenvolvimento da região, e não simplesmente um projeto, por exemplo, para Poços de Caldas, um para Andradas, outro para Boteiros, assim, individual. Nós convivemos, e os problemas que nós vivemos numa cidade sempre são problemas relacionados também com a vizinhança. Você não acha que seria muito mais interessante, talvez, um estudo, um planejamento integrado para o desenvolvimento regional e não simplesmente preocupar com a cidade? Você agora, por exemplo, no PSB, não é? Deve ter algum projeto nesse sentido de desenvolvimento regional e não simplesmente, tão somente para local? Eu sou fã da inteligência do Zé Lauro por isso, né? Ele vai além, é a pessoa que pensa, raciocina. Primeiro é o seguinte, constitucionalmente, a gente não tem essa atribuição toda. Isso aí dependeria de ter um estudo que passasse por força dos nossos deputados. Existe uma força, um livro que você deve ler, do nosso professor, meu querido amigo Hugo Pontes, fala Minas em Pedaços. Esses pensamentos de ter aqui uma ideia, de ter ali uma outra ideia e de regionalizar os problemas, é que fez durante muito tempo, e continua tendo hoje ainda, principalmente nós mineiros, que somos políticos por natureza, a gente é febril, nós somos febris com isso, para a gente resolver os nossos problemas de qualquer forma. Então a gente queria Estado da Mantiqueira, Estado do Sul de Minas, Estado do Triângulo. As pessoas querem dividir Minas em montes, por isso Minas em pedaços. Ali ele fez um estudo muito interessante disso, né? E publicou esse livro que eu aconselho, historicamente muito importante para a gente que gosta de história e política, né? Já se tentou durante muitas vezes a gente criar associações regionais. Eu me lembro do meu professor Ronaldo Durante, falecido, finado e saudoso Ronaldo Durante, que criou uma associação sul-mineira de vereadores para que a gente pudesse debater. A ideia durou durante algum tempo, mas não teve eficácia, porque muda-se a legislação, os vereadores que vêm são outros e nem sempre os que vêm têm a mesma ideia. Os que ficaram, às vezes, não conseguiram fincar no chão a ideia para que ela fosse profícua e perene. Então, aí acaba. Mas, quando os problemas são regionais, a gente tem que lutar junto.
Você falou aí que Alfenas nos ouve, Andradas, Campestre, outras... Esse do lixo é um problema regional. É um problema regional. Segurança é um problema regional. Muitas coisas fazem parte disso tudo. E a gente passa... Saúde é um problema regional? Seríssimo. E a gente passa, então, pela força dos nossos deputados federais e estaduais, que deveriam ter a obrigação de nos enlaçar, de nos unir e fazer com que briguemos por essas vocações que temos regionais. Perguntas dos telespectadores, Carol? Mário Duque Cisana disse que o Marcos sempre se candidatou pela situação, que corre um boato que agora ele será candidato a prefeito pelo PT. Ele quer saber se isso tem sentido. Ele foi o primeiro a fazer a pergunta. A gente estava aguardando essa pergunta. Essa pergunta não é verdade. Eu quero dizer, e vou dizer aqui agora, eu fui situação em algumas ocasiões, mas conte aí, eu fui situação a Ronaldo Junqueira. Fui oposição a Adneide Moraes, José Aurélio Vilela, Navarro, na primeira vez que ele foi prefeito, Luiz Antônio Batista, quando foi prefeito. Aí fui situação de novo com Geraldo Tadeu. Oposição a Paulo Tadeu. Situação a Navarro na segunda vez e situação até o meio do percurso aí com o meu amigo Paulinho. Então, eu já convivi bem. Agora, eu sou um político que debate ideias, não debato pessoas, não agrido as pessoas. Então, eu não tenho problema nenhum, admiro as pessoas que gostam de política e admiro as pessoas que têm propostas. Quem tem proposta sedimental, que é capaz de discutir, ter aqui essência de pensamento, de poder entender que o pensamento dele às vezes é bom, mas tem outro melhor. Então, isso tudo me faz admirar. E o pensamento político, ele é momentâneo. Ele muda, ele evolui, né? Então, é sempre uma nuvem de informação. Pode chover ou fazer muito sol. Mas a gente tem que estar atualizado, a gente tem que debater sempre, porque o debate é que nos leva à atualização. E a gente tem que saber se render a ideias melhores que as nossas. Então, hoje, a situação a qual eu me encontro, tem grande possibilidade de eu ter a nossa coligação segurada com o PT. Mas o PT é uma oposição ao governo municipal, mas ao governo federal é a situação. Então veja bem o que a gente está dizendo, né? É uma situação que aqui é de um jeito, no estado é de outra, na União é de outra, né? Mas eu me sinto completamente à vontade porque eu debato ideias. Legal. Bom, a gente tem uma reportagem que é rápida, mas ela fala a respeito de um acontecimento que teve em Poços de Caldas de ontem para hoje, começou ontem. Na realidade, foi um assalto na zona rural de Poços de Caldas. Duas pessoas ficaram em poder dos assaltantes, dos bandidos. E nós temos as informações com a repórter Rosane Martins. Boa noite, Fábio Zambrano. Boa noite a todos do Jornal do Sul de Minas. Nós estamos aqui na Fazenda Chapadão, a cerca de 9 quilômetros da cidade, onde aconteceu um assalto. Desde ontem à noite, por volta das 7 horas da noite, suspeita-se que 3 homens entraram dentro da casa dos caseiros e renderam. Eles estavam armados, mas também não puderam ser identificados porque estavam encapuzados. Levaram deste terreno ao fundo, do lado do barracão, 2 máquinas escavadeiras de empresa particular. Para vocês terem uma ideia, cada uma deve valer em torno de R$350 mil. E de dentro do barracão levaram mais 2 tratores, um da fazenda e o outro particular. O caso já está sendo investigado pela polícia. A gente se vê amanhã no Telefatos e também no Jornal do Sul de Minas. Boa noite a todos. Tá bom, Rosane. Obrigado pelas suas informações. As máquinas são valiosas realmente. E é um problema regional, né? Segurança. A gente acabou de falar disso também. Nós vamos ao intervalo, voltamos em instantes com o Jornal do Sul de Minas. Ligue e participe, 3721-6955. Você está assistindo Jornal do Sul de Minas. Apoio Cultural. Café Subásio. Para quem não tem medo de altura.